Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência aqui no nosso curso. Você que está aqui comigo, nós estamos estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Evidentemente que trata-se de uma lei muito extensa, com diversos artigos e por isso mesmo demanda da nossa parte um olhar cirúrgico, um olhar atento a tudo aquilo que tem sido cobrado nas bancas. Pois, pessoal, olha só que interessante. Evidentemente que como professor da disciplina, eu pesquisei sobre o assunto, eu pesquisei provas anteriores, eu estive por muito tempo analisando todas as bancas que têm cobrado esse assunto. E eu descobri que tem artigos que fazem parte aqui do nosso estatuto que jamais foram cobrados em prova. E, em compensação, tem outros que são sempre lembrados. Bem, é com base, então, nesta introdução que eu gostaria de convidá-lo e, com isso, dar sequência ao nosso curso. Vamos lá? Vem comigo, professor Eduardo Galante. Nós estamos na aula 13. Você que está aqui comigo, nós estamos estudando a Lei 8.069 e respectivas atualizações, viu, gente? Esta lei, ela foi atualizada, inclusive, no ano de 2017 por diversas vezes, mas pode ficar tranquilo, pois aqui não irá faltar jamais para você qualquer atualização. Dando sequência ao nosso assunto, qual será o objeto da nossa aula? Bem, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu quero agora falar com você sobre medidas de proteção. Gente, olha só, eu gosto muito de ter contato com pessoas compromissadas, com pessoas que realmente são determinadas, com pessoas que realmente possuem e vão atrás dos seus objetivos. A ideia é simples, a ideia é única, vencer. Para isso, evidentemente, para que isso ocorra, evidentemente que demandará um grande esforço por parte de todos. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Pois eu preciso muito que ao longo do nosso curso, em diversas oportunidades, você faça algumas anotações, como essa que eu irei agora passar para você. Já já você irá aprender comigo, a respeito de um tema chamado ato infracional. Me permitam, aqueles que já são formados em direito, me permitam afastar um pouquinho do juridiquês para, então, eu falar sobre esse assunto de uma maneira mais tranquila. É o seguinte, o ser humano, a pessoa, quando ela é maior, quando, então, nos termos da nossa lei, ela já possui mais de 18 anos, ok? Então, ela, se cometer algo a partir desta idade que seja ilícito, que seja ilegal, e se for na área criminal, nós dizemos então que ela cometeu uma infração penal, ela cometeu um delito, ou seja, um crime ou uma contravenção. Gente, adolescente, criança, não praticam crimes, eles praticam atos infracionais. Professor, o que é isso? São condutas análogas aos crimes previstos, então, lá no Código Penal. É o seguinte, vamos falar sem juridiquês? É o seguinte, é tudo aquilo, é aquele mesmo jeito de agir, é a mesma conduta que, se fosse o adulto que tivesse praticado, seria crime. Mas como foi um adolescente ou uma criança, então é ato infracional. E mais uma diferença que é importante que você saiba, é o seguinte, quando uma criança ou uma adolescente pratica um ato infracional, vamos passar por todas aquelas etapas, suponha-se que reste lá no final que ele tenha que cumprir algum tipo de, vamos dizer assim, algum tipo de pena, vamos colocar assim, medida de algum tipo de pena. O adulto, o maior, realmente o nome que se dá é pena. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito. Já a criança e o adolescente não, gente. Eles irão cumprir medidas. As crianças, elas irão cumprir medidas de proteção.
Anotem aí, por favor. Crianças podem ser submetidas a medidas de proteção. Adolescente, eles poderão ser submetidos a medidas de proteção e também a medidas socioeducativas. Ah, professor, quer dizer que criança que comete um ato infracional poderá cumprir uma medida de proteção. Já o adolescente que comete um ato infracional poderá, então, ser submetido a uma medida de proteção ou uma medida socioeducativa. É isso? Fechou. É isso. Beleza? Sobre isso que nós vamos falar. Então, pronto. Feitas estas considerações que são necessárias, nós, então, iremos estudar tudo isso de maneira detalhada. Quais são as medidas de proteção que poderão ser aplicadas tanto à criança como ao adolescente? Gente, olha só, as medidas de proteção que poderão ser aplicadas e que poderão, atingir tanto a criança quanto o adolescente, são aquelas que estão previstas aqui no Estatuto. E olha só que interessante o que diz o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Então, vamos lá. Em termos práticos, o que nós queremos dizer aqui? Gente, existe determinado momento que a criança irá praticar o ato. Em outros, a criança será vítima, ou adolescente, eles serão vítimas daquelas ações que são contrárias ao ECA. E aqui, então, eu quero falar justamente desta condição. Eu não quero falar agora da criança e do adolescente como autor do ato infracional. Eu quero falar como vítimas. Então, as medidas de proteção à criança e ao adolescente sempre serão aplicáveis quando as mesmas forem, então, tiverem os seus direitos ameaçados ou violados. E quais são essas medidas de proteção? Nós temos, gente, olha aqui, sempre que um direito, for ameaçado ou violado por ação ou omissão, seja da sociedade ou do Estado, se isso ocorrer, a criança, então, a ela será submetida a uma medida de proteção. Sempre que forem ameaçados ou violados os direitos por falta, omissão ou abuso, gente, dos pais ou responsável. Significa dizer o seguinte, se o pai ou responsável, então, deixou a desejar, faltou, não cumpriu o seu papel previsto em lei, a essa criança, a esse adolescente, será, então, imposta uma medida de proteção e em razão de sua conduta. Então, vamos lá. Eu gosto de gente que pensa, eu gosto de aluno que tem a máxima atenção. Raciocinem aqui comigo. Nestas duas primeiras situações aqui, a criança ou o adolescente estão na condição de vítimas. Nessa aqui, a criança ou o adolescente está na condição de autor. Aí, gente, olha o que uma banca perguntou. As medidas de proteção serão sempre aplicadas às crianças e aos adolescentes quando os mesmos forem autores, somente quando os mesmos forem autores de ato infracional. Certo ou errado? Errado, porque pode ser que a criança, então, receba uma medida de proteção, não porque ele é autor, mas porque ele é vítima de uma omissão, como, por exemplo, quando o pai omite. Então, fica a dica, esse início aí da nossa aula é importantíssimo para que você, então, possa entender aqui todo o restante da nossa aula, tá bom? Bem, feitas estas observações, eu acredito que agora fique mais fácil, não é isso? Então vamos lá, gente. Outras informações a respeito do tema medidas de proteção. Olha, quais são as medidas específicas? Ali eu expliquei para você quais são as situações que ensejarão a aplicação das medidas. Agora,
que medidas são estas? Vamos estudá-las. Primeira coisa que eu preciso que você guarde: as medidas de proteção, elas poderão ser aplicadas de maneira isolada ou de maneira cumulativa. Então, se cair na nossa prova lá, ao adolescente ou à criança pode ser aplicada mais de uma medida de proteção. Certo ou errado? Certo. Isso já foi perguntado. Mais uma informação que é interessante. Ao adolescente ou criança a quem foi, vamos dizer assim, aplicada uma medida de proteção, tal medida poderá ser substituída por outra a qualquer tempo. Pode? Pode, viu, gente? Então, medida de proteção pode ser aplicada isoladamente, pode ser aplicada cumulativamente e pode ser ainda substituída a qualquer momento. Beleza? Na aplicação das medidas, evidentemente que a medida, gente, não pode ter caráter de castigo, muito pelo contrário. Tem que ser algo relacionado à essência da educação. Por isso mesmo que na aplicação das medidas serão levadas em conta, por exemplo, as necessidades pedagógicas. Olha aí, isso aqui é informação importantíssima. Na aplicação das medidas, então, serão levados em consideração, em conta, as necessidades pedagógicas. A ideia é o seguinte: qual é a medida de proteção ideal para ser aplicada? É aquela que visa o fortalecimento dos vínculos dessa criança ou desse adolescente com seus familiares ou com os comunitários. Ah, professor, então agora eu entendi. Quer dizer que quando for aplicada uma medida de proteção, a ideia é que essa medida leve em consideração as necessidades pedagógicas dessa criança ou desse adolescente e mais, elas devem necessariamente ser, instrumentos de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Gente, isso é importantíssimo, verdade. Professor, o que cai em prova? Pelo amor de Deus, marque aí para mim. Eu já vi questões de prova em que a resposta era isso aqui, ó. Pronto. As necessidades pedagógicas. A partir desse contexto, vamos evoluir mais um pouquinho, gente. Então, com base nestas palavras iniciais, nós precisamos ter em mente o seguinte: olha, quando for ser aplicada uma medida de proteção à criança ou adolescente, tais medidas devem ser aplicadas com base em alguns princípios. O que são princípios? São alicerces, é aquilo que é base. Então, se eu estou dizendo aqui para você princípio da aplicação da medida, eu estou dizendo o seguinte: para se aplicar uma medida de proteção, eu preciso fazer isso com base nestes princípios, pois caso contrário, estas medidas serão aplicadas de maneira ilegal. E quais são os princípios que estão relacionados à aplicação das medidas? Condição da criança e da adolescente como sujeitos de direitos. Então eu devo pensar na aplicação desta medida, levando em consideração o fato da criança e do adolescente serem sujeitos de direito. Eu devo ainda pensar na proteção integral e prioritária desta criança e desse adolescente. Deve haver uma responsabilidade primária e solidária do poder público. Ainda vai prevalecer o interesse superior da criança e do adolescente. Ainda o princípio da privacidade, da intervenção precoce, da intervenção mínima, da proporcionalidade e também da atualidade. Eu tenho que aplicar uma medida que seja atual, que seja contemporânea. A responsabilidade parental, o papel de cada um, a prevalência da família. Lembra, nós devemos sempre buscar ali que a criança ou adolescente fique com a sua família natural. A obrigatoriedade da informação, a criança tem o direito de saber, e a oitiva obrigatória e participação desta criança e deste adolescente na aplicação desta medida. Então isso aí, gente, são princípios, são os alicerces da aplicação destas medidas. A partir disso, gente, a autoridade competente, então, poderá aplicar uma das seguintes medidas. Quais são as medidas protetivas, então, previstas no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente? Todo mundo agora, se tiver aí um pouco distraído, pare. Todo mundo agora pede aí o silêncio de todos.
Todo mundo concentrado aqui, porque isso aqui despenca em prova. Quais são as medidas protetivas previstas aqui no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente? Lembra, há poucos instantes eu falei com vocês, olha gente, ora a criança e o adolescente estará na condição de vítima, ora a criança ou adolescente estarão na condição de autores de ato infracional. Por isso que você irá observar que as medidas de proteção, ora visará ali proteger a criança, ora visará então imprimir um caráter pedagógico. Por exemplo, nesse caso primeiro aqui tem-se que a criança é vítima, olha só. Olha que medida de proteção. Encaminhar o pai, ou os pais ou o responsável, mediante termo de responsabilidade. Encaminhar o pai, então, encaminhar os pais ou responsáveis, por exemplo, suponha-se que os pais sejam, vamos dizer, dependentes químicos e não tenham condições de tratar lá, de cuidar dos seus filhos. Encaminhamento dos mesmos para uma equipe de profissionais que possam ajudá-los a superar esse drama. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. Nós sabemos que isso é muito feito pelo Conselho Tutelar, não é verdade? O Conselho Tutelar fica assim, direto. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial do ensino fundamental. Gente, para nossa aula não ficar muito burocrática, não sei se vocês lembram de um caso que aconteceu recentemente em Goiás, no estado de Goiás, onde os pais decidiram não matricular os seus respectivos filhos nas escolas, e aí o que aconteceu? O Conselho Tutelar atuou e teve uma sentença do juiz que acabou determinando, olha, aquelas crianças ali é obrigatória a matrícula das mesmas na escola. Então isso é muito comum, tá? Matrícula e frequência, elas são obrigatórias, ok? Não esqueçam disso. Mas inclusão, gente, em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, de apoio, de promoção da família, da criança, do adolescente. Inclusive, existem diversas políticas públicas nesse sentido. São diversos os programas aos quais eu poderia citar aqui que têm esse propósito. Requisição de tratamento médico, de tratamento psicológico, psiquiátrico, em qualquer regime hospitalar ou ainda ambulatorial. Pode ser que a família esteja doente e que para isso precise do apoio, então, do Estado. Inclusão em programa oficial ou ainda comunitário de auxílio, orientação e tratamento, principalmente para aqueles pais ou responsáveis que são alcoólatras ou toxicomanos. Então, por favor, não esqueçam destas medidas. São só estas, professor? Não. Gente, ao analisar todas estas medidas de proteção que eu acabei de falar, você percebeu que em todas elas, praticamente a criança está na condição de vítima. Vamos ver mais algumas. Olha só, outras. Acolhimento institucional. Não, aqui não, gente. O acolhimento institucional, ele poderá ocorrer por diversos motivos. Ora, porque a criança, então, não tem o apoio da família, não tem condições de estar com aquela família, ora, porque é necessário. Inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta. Então, estas são as medidas de proteção, ok? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, trazendo aquilo que é mais importante para a nossa prova. Vamos inicialmente falar do acolhimento institucional e também do acolhimento familiar. Primeira coisa que eu quero que você saiba e que você leve para a prova. Isso aqui caiu em prova e eu quero que você dê destaque aí no nosso material. Por favor, o acolhimento, gente, institucional e o acolhimento familiar são medidas extremas, são medidas provisórias, são medidas excepcionais. Ou seja, serão tomadas apenas por um lapso de tempo e também só serão tomadas em casos excepcionais, ok? Professor, quando é que isso ocorre? Normalmente, gente, isso ocorre, por exemplo, quando a criança tem que se afastar durante um tempo da família por algum motivo. Você quer ver? Os pais dessa criança
foram internados para tratamento de dependência química. Durante aquele tempo em que os pais estão lá no tratamento, então, por exemplo, essa criança, ela seria acolhida ou institucionalmente ou, né, numa família, até que os pais, então, tivessem condições de voltar e, com isso, então, ele voltaria para a sua família. Por isso que eu falo, olha, são formas que são utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar, ou seja, é algo que necessita ser feito para depois ser promovida a reintegração familiar. Professor, mas e se não for possível a reintegração familiar? Então, nesse caso, esse acolhimento institucional e esse acolhimento familiar será, tá, uma forma de se aguardar até que essa criança tenha uma colocação na família substituta. E a outra coisa que caiu em prova, gente, acolhimento institucional, acolhimento familiar não implica em privação de liberdade. Isso não significa, então, que a criança estará privada da sua liberdade. Acolhimento institucional e acolhimento familiar servem, então, para duas coisas. Primeiro, é um período de transição, ou seja, é enquanto os pais retornam de alguma coisa, ou responsável, ou não tem condições de voltar para a família. É o tempo que a criança ou o adolescente terá que aguardar para que ele seja colocado, então, numa família substituta. Professor, acolhimento institucional e acolhimento familiar trata-se, na verdade, de uma forma de privar a liberdade da criança e do adolescente. Não é errado, não é, ok? Sem prejuízo, gente, daquelas medidas emergenciais para aqueles casos específicos onde crianças e adolescentes são vítimas de violência ou de abuso sexual, gente, o afastamento da criança ou do adolescente do convívio familiar. Quem pode fazer isso? Quem pode afastar a criança do lar? Quem pode afastar a criança ou adolescente do convívio familiar? Gente, somente o juiz. Somente o juiz. Por favor, guardem isso. Já foi objeto de prova. Isso aqui é competência exclusiva. Ah, uma criança ou uma adolescente sofreu abuso sexual. Ok, essa criança terá que ser afastada, não é isso? Do convívio familiar. De quem será a ordem para que haja esse afastamento? Da autoridade judiciária, tá bom? Olha, não é porque o juiz tomará esta providência que outras autoridades deixarão de ter encargos. Olha, por exemplo, aqui o Ministério Público. O Ministério Público, gente, ele poderá pedir, tá? Ou ainda qualquer outra autoridade ou outro órgão que tenha interesse, que haja um procedimento judicial contencioso. Nesse caso, gente, é para garantir os pais, tá? Ou responsável legal, o exercício do contraditório e a ampla defesa. O que significa isso? Vamos lá. E aí me permitam fazer trazer um seguinte exemplo. Na minha vida profissional, em determinada oportunidade, uma adolescente chegou na delegacia e falou: olha, o meu pai abusou de mim. Imediatamente foram tomadas todas as providências e houve um pedido para que a autoridade afastasse a mesma da sua residência, da sua família. Ela foi acolhida. Ok. Isso foi uma medida. Só que no desenrolar dos fatos, o Ministério Público falou: olha, a história dessa menina está muito mal contada. E aí o que foi feito? Foi feito um pedido para que desse o contraditório, a ampla defesa para o pai. E aí então se descobriu que na realidade aquela criança, aquele adolescente, na realidade, naquela oportunidade, não tinha havido nada de abuso. A história era outra, totalmente diferente, tá bom? Isso é só um exemplo. Vamos dar sequência aqui no nosso curso. Vamos lá. Gente, além disso, então não esqueçam, além disso, a gente precisa ter muito, mas muito cuidado com tudo aquilo que a gente tem falado aqui. Presta atenção. Medida de proteção pode ser aplicada, então, à criança e ao adolescente. Crianças e adolescentes, eles somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional, seja esta instituição, gente, governamental ou não, por meio de um documento. Que documento é esse? É a Guia de Acolhimento.
E essa guia, sabe quem é responsável para expedi-la? É a autoridade judiciária. Pessoal, isso aqui despenca em prova. Pelo amor de Deus, marque isso aí, por favor. Olha, esse documento aqui, ó, guia de acolhimento. Então, preste atenção nisso aqui, por favor. Isso aqui, repito, despenca em prova. Então, crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional, seja essa instituição governamental ou não, por meio de uma guia de acolhimento. Quem é que expede essa guia? É a autoridade judiciária, é o juiz. Quais são os dados que nós teremos nesta guia? Quais são? Primeiro, vai ter a identificação da criança, vai ter a qualificação completa dos pais, quem são os pais, nome completo, onde mora, documentos, tá? Ou ainda do responsável, viu? O endereço de residência dos pais ou do responsável e, evidentemente, com os pontos de referência. Os nomes dos parentes e também daqueles terceiros que tenham interesse em tê-los sob a sua guarda. Pode ser, então, que a criança diga, olha, a minha madrinha quer ficar comigo nesse período. E os motivos ou não, gente, da reintegração ao convívio familiar desta criança ou deste adolescente. Pessoal, não esqueçam, por favor, guia de acolhimento, que no caso será expedida pela autoridade judiciária, ok? Imediatamente após o acolhimento da criança. Vamos partir então já para a segunda etapa. A criança foi acolhida. Nesse caso, gente, a entidade responsável pelo acolhimento, ou seja, aquela instituição que recebeu essa criança, ela imediatamente terá que elaborar um plano individual de atendimento. Então, toda criança, ao ser acolhida, deverá necessariamente ter para ela um plano individual de atendimento. Guardem isso, muito importante. Então, toda criança terá o quê? Toda criança acolhida terá lá na unidade onde ela foi recepcionada, aonde ela foi acolhida, toda criança então terá o quê? Um plano individual de atendimento, ok? Professor, mas isso é uma regra? Gente, é uma regra. Porém, pode existir uma situação em que isso não ocorra. Por exemplo, quando houver uma ordem por escrito, tá? E fundamentada por parte do juiz. Então, a criança só não terá um plano individual de atendimento caso tenha uma ordem escrita do juiz fundamentada falando o seguinte, olha, não deverá ter necessariamente este plano tão somente. Nesse caso, deverá, além do plano individual de atendimento, deverá ter ainda uma colocação, né? Contemplar ali a colocação em família substituta. Tá bom? Então, não esqueça. A ideia, gente, deixa eu explicar isso aqui para você ficar melhor. A ideia é ter um plano individual para ele ser reintegrado à família. Então, prioridade, plano de atendimento para ser reintegrado à família. Não é possível ele ser reintegrado à família. Então, haverá um plano individual de atendimento para que esta criança ou este adolescente seja então feito o quê? Seja colocado numa família substituta. Mas a ordem é o plano individual de atendimento. A regra é que seja para que aquela criança tenha a reintegração à sua família. Excepcionalmente, o juiz então poderá falar, olha, não, eu não quero um plano individual para ele reintegrar a família. Eu quero um plano individual para colocar essa criança ou esse adolescente na família substituta, ok? Esse plano individual, quem irá elaborá-lo? Gente, será uma equipe técnica, tá? Uma equipe técnica irá elaborar esse plano individual e vai levar em consideração a opinião da criança e do adolescente, vai ser levado em consideração também os pais ou os responsáveis, ok? O que eu quero que você guarde para a nossa prova? Para a nossa prova, eu quero que você guarde isso aqui, ó. De quem é a responsabilidade para a elaboração do plano individual? Então, é da equipe técnica, legal? Gente, o acolhimento familiar ou institucional. Regra, onde a criança deve ser acolhida? Gente, no local mais
próximo da casa dos pais ou do responsável. Pronto, é isso aqui que eu quero que você guarde para a prova, pois é isso que é muito cobrado. Então, em regra, a criança deve ser acolhida naquela instituição mais próxima da residência dos pais ou do responsável. A ideia não é reintegrar a família, gente. Então, por isso, mais fácil será se ela ficar perto desta sua casa, perto da sua família de origem. E, evidentemente, enquanto a criança estiver acolhida, a família, gente, irá receber apoio. Por exemplo, a família será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio. Nesse caso, gente, a ideia de se ter o acolhimento familiar ou institucional próximo da casa dos pais é justamente facilitar e estimular o contato da criança ou do adolescente acolhido com a sua família de origem. É por isso. Foi verificada a possibilidade de reintegração familiar. Graças a Deus a tempestade passou e a criança ou adolescente tem condições de ser reintegrado. Nesse caso, gente, o responsável lá pelo programa de acolhimento familiar ou institucional vai comunicar tal fato ao juiz. O juiz vai mostrar isso para o promotor de justiça e o juiz vai mostrar isso para o promotor no prazo de 5 dias. E aí, então, o juiz terá mais 5 dias para decidir, ou seja, aquela criança será ou não reintegrada, beleza? É assim a sequência. Não, professor, deixa eu falar uma coisa ali. Foi constatado o seguinte, olha, aquela criança ou aquele adolescente não tem como ser reintegrado à sua família de origem. Na família não melhorou, os pais continuam tudo alcoólatra, tudo terrível, não tem como ser reintegrado. Beleza, sabe o que vai acontecer, gente? Serão tomadas as seguintes providências. Primeiro, haverá por parte ali, gente, vamos dizer, das autoridades, o encaminhamento dessa família para programas oficiais de orientação, apoio e promoção social. Mandou a família para estes locais. Mesmo assim, essa família não melhorou. Ou seja, a criança não tem como ser reintegrada. A criança ou o adolescente não tem como ser reintegrada à família. Sabe o que vai acontecer, gente, nesse caso? Então, vai ser feito um relatório. Esse relatório será enviado ao Ministério Público. Ali nesse relatório, a instituição vai relatar tudo o que ocorreu e, ao final, fará uma recomendação. Evidentemente que essa recomendação, ela é pautada em tudo o que ocorreu, gente. A ideia é justamente fazer o quê? Buscar, então, a destituição do poder familiar ou a destituição da tutela ou da guarda. Ou seja, já que não teve condições dessa criança ser reintegrada, então eu vou buscar a destituição do poder familiar ou a destituição da tutela ou da guarda. O Ministério Público fará isso. A autoridade, gente, ela irá manter isso em cada comarca ou em cada fórum regional, um cadastro, tá? Um cadastro de informações atualizadas sobre todas aquelas crianças que estão em regime de acolhimento familiar ou ainda de acolhimento institucional. É uma lista ali com todas aquelas crianças que estão nesta condição. Inclusive, nesta lista, terão todas as informações necessárias, tá bom? Inclusive, vai constar nessa lista lá quais foram as providências tomadas pelas instituições para reintegrar aquela criança ou aquele adolescente à família ou para colocá-lo numa família substituta. Beleza? Terão acesso a esse cadastro. Quem é que pode consultar esse cadastro onde consta as crianças, então, que estão sob o manto do acolhimento? Olha, o Ministério Público, o promotor de justiça pode consultar, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da assistência social, os conselhos municipais ali dos direitos da criança e do adolescente da assistência social, todas estas autoridades poderão ter acesso a esta listagem com estas crianças e adolescentes que estão acolhidos, ok? A ideia é justamente pensar em políticas públicas, a ideia é justamente fazer o quê? Tentar, de todas as maneiras, reduzir, gente, o número de crianças ou de adolescentes que estão nesta condição. Ou ainda, tentar fazer com que o período que ela esteja acolhida seja, então, reduzido, ok? As medidas de proteção, elas serão acompanhadas de regularização do registro civil. Significa dizer que se a criança ou adolescente não tiver um registro civil, o mesmo
mesmo será regularizado, ok? Meus queridos heróis, minhas queridas heroínas, graças a Deus, chegamos ao fim de uma aula super técnica, mas que, graças a Deus, você teve condições de acompanhar e teve condições, graças a Deus, de ver tudo aquilo que é cobrado em prova. E é assim que eu quero vocês, compromissados, focados, decididos, ok? Vou ficando por aqui, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.